Olá, pessoal. Na Terra existem muitos animais incríveis. Pense no ornitorrinco, por exemplo. Ele combina as características de um mamífero, um pássaro, um réptil e até mesmo de um peixe ou de uma toupeira nariz de estrela. Mas mesmo as espécies que são bastante familiares para os humanos podem nos surpreender. Isso geralmente acontece quando a natureza decide usar sua imaginação e ocorre um pequeno problema no mecanismo criado por ela. Na seleção de hoje você verá justamente como algumas peculiaridades genéticas transformam animais comuns em criaturas incríveis. Vamos lá! Pássaro extremamente raro. Você acha que conhece bem os pássaros? Você consegue adivinhar qual a espécie que você está vendo agora? Temos certeza de que você não conseguirá. Somente especialistas conseguem cumprir essa missão. Este é um cardeal Phaeoticus ludovicianus, capturado em uma reserva natural no condado de Westmoreland. O problema é que ele não se parece nem com a fêmea, nem com o macho dessa espécie. Na verdade, ele se parece com os dois ao mesmo tempo. O lado esquerdo de seu corpo é colorido como o das fêmeas, com as manchas amarelas características debaixo da asa. Já o lado direito tem manchas vermelhas, como nos machos. Como isso é possível? O motivo disso é uma anomalia no desenvolvimento do organismo chamada ginandromorfismo. Acredita-se que isso ocorra devido à distribuição inadequada dos cromossomos sexuais nas células. O resultado disso é que metade do embrião se desenvolve como uma fêmea e a outra metade como um macho. Dependendo de onde se encontra a fronteira entre as metades, os ginandromorfos são divididos em bilaterais, como no caso deste pequeno aqui, polares e mosaicos. Há registros dessa condição genética não só em pássaros, mas também em outros organismos vivos, como por exemplo insetos e crustáceos. Porém, são extremamente raros. Os pesquisadores do Museu Carnegie de História Natural disseram que em 64 anos de história de anilhagem de pássaros, eles encontraram ginandromorfos bilaterais menos de 10 vezes. As pessoas ganham prêmios da loteria com mais frequência. Golfinhos diferentes. Os golfinhos são, em princípio, animais estranhos. Existem poucas criaturas no mundo dotadas de um intelecto tão desenvolvido e que gostam tanto de interagir com os humanos. Mas até entre esses animais existem espécimes especialmente surpreendentes. Por exemplo, este golfinho nariz de garrafa albino chamado Angel. Ele tem essa coloração branca devido a uma ausência congênita do pigmento melanina. No habitat natural, esses animais são extremamente raros. De acordo com pesquisadores, apenas algumas unidades de golfinhos branquinhos vivem em todo o Mar Negro. No mundo, há só algumas dezenas deles. E o que as pessoas fazem com eles? A filmagem do Angel foi feita no Museu das Baleias de Taiji pela organização Sea Shepherd de resgate de golfinhos. Segundo os representantes da ONG, esses mamíferos são mantidos aqui em péssimas condições e não conseguem nem abrir os olhos devido ao excesso de cloro na água. Aqui temos outro exemplo, golfinhos cor-de-rosa. Esses mamíferos marinhos foram filmados em um dos portos de Hong Kong. Assim eram os golfinhos brancos chineses. Eles tinham essa cor rosa por causa de uma rede de vasos sanguíneos localizados próximos à pele. Como assim tinham? Bem, já durante as filmagens dessas imagens, ambientalistas alertaram que a espécie estava ameaçada de extinção devido à poluição das águas e à perda de seu habitat. Expedições mais recentes não conseguiram encontrar nenhum único exemplar desse animal nas águas da China. Infelizmente, a espécie é considerada extinta atualmente. Abelha carpinteiro. Todos estamos acostumados com o fato de que a abelha é um inseto amarelo com listras pretas, mas esta pequenina está muito incomodada com esta informação. A abelha carpinteiro, ou Chilocopa valga, tem uma coloração azul pouco comum e parece ser de outro planeta. Podemos até chamá-la de alienígena, mas só se for do passado. Ela é um relicto, ou seja, uma espécie que permanece desde eras geológicas distantes. Essas abelhas azuis ganharam o seu apelido pela sua forma original de construir ninhos. Elas roem longas passagens na madeira, criando uma espécie de moradia de vários andares. Ela tem até tetos e pisos. Eles separam cada célula em que as larvas se desenvolverão. Você pode encontrar essas belezinhas na parte ocidental e central da Europa, no Oriente Médio e na Ásia Central. Na Rússia e na Ucrânia, ela está ameaçada de extinção. Lá, a população de abelhas carpinteiras diminui drasticamente devido ao corte constante de árvores secas. Mas, se você por acaso encontrar uma abelha azul e resolver acariciar
negligenciá-la por pena, saiba que isso é uma má ideia. A picada dela faz com que um doloroso inchaço comece a se formar rapidamente. Além disso, o seu veneno pode causar um choque nervoso. Uma picada na região da garganta pode até ser fatal. Todas as tentativas de domesticar as abelhas carpinteiras para a reprodução foram mal sucedidas. O melhor é deixá-las em paz. Cobras arco-íris. Mesmo que você odeie cobras, garantimos que agora você não conseguirá conter sua admiração. Isso porque as pitons nem sempre têm cores entediantes. É assim que esses répteis nascem, mas é assim que essas belezuras podem ficar. Isso que está cintilando diante de seus olhos é uma piton d'água timorense. Como você pode imaginar, ela vive principalmente em florestas úmidas, prados inundados e pântanos. Você pode encontrar esta cobra mágica na Indonésia, mas esta piton também já foi vista na ilha da Nova Guiné e no norte da Austrália. Suas subespécies têm cores muito diferentes. O dorso e as laterais são verde oliva, marrom escuro ou marrom claro, mas às vezes também são encontrados exemplares como este. Ainda menos comum é a piton d'água da Nova Guiné. Provavelmente você a verá em nosso vídeo. Apenas alguns espécimes foram encontrados em 1988 na parte oeste da Nova Guiné, nas montanhas, a uma altitude de 2.000 metros. Já esse animal de cabeça azul é uma piton de lábios brancos. Ela tem esse nome por causa das listras brancas na parte inferior da cabeça. Já a parte superior do seu corpo é castanha, com uma incrível tonalidade cintilante. Ele também vive na Nova Guiné. Pelo visto, lá tem uma alta concentração de cobras diferentes. Além dessa coloração de arco-íris, esses répteis podem surpreender com esses desenhos aqui. As manchas brancas aparecem por causa de piebaldismo ou albinismo parcial, uma mutação genética que priva completamente algumas áreas da pele de pigmento. Tartaruga preta. Não é à toa que os criadores de tendências dizem que o preto combina com qualquer pessoa, sem exceção. Bem, não só as pessoas, mas também as tartarugas com essa cor ficam irresistíveis. Isso que estamos vendo é um filhote de tartaruga das Galápagos. Geralmente, essa espécie tem um casco marrom claro, mas esse filhote é completamente preto por causa de uma mutação genética. Ele acabou de nascer, então ainda tem o chamado dente de ovo embaixo do nariz, o que é a única mancha branca no corpo desse bebê. Por enquanto, ele não pesa mais que 70. Sim, você provavelmente notou duas manchas de tinta verde no casco dela. Isso foi feito para identificação, a fim de descobrir de qual ninhada o filhote saiu. Será que ele não foi o único que nasceu assim tão diferente? Lagarto de olhos vermelhos. Se estivéssemos falando sobre animais de estimação exóticos hoje, seria impossível não lembrar desse cara com os óculos da moda. Seu nome é lagarto de crocodilo de olhos vermelhos, e ele é um pequeno lagarto nativo da Nova Guiné. De novo, esta ilha mágica. O corpo do bizarro lagarto é coberto por grandes escamas pontiagudas, do dorso até a ponta da cauda. Elas formam 4 cristas espinhosas, razão pela qual ele recebeu o nome de crocodilo. Quanto à segunda parte do nome, é tudo muito óbvio. Ao redor dos grandes olhos negros protuberantes com a íris de cor amarelo vivo desse lagarto, a natureza desenhou grandes círculos de cor laranja avermelhada. Se você decidir adotar um animal desses, esteja preparado para uma surpresa. Ao ser segurado, o lagarto de olhos vermelhos guincha como um brinquedo de borracha. Na natureza, esse som alto e inesperado serve para forçar o predador a soltar a presa. Este lagarto pode permitir que seu dono o coce e até mesmo comer de sua mão, mas não se deve esperar muito afeto dele. Afinal, ele é um réptil. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.